Entre os muitos significados, tem o significado de uma pessoa polida, uma pessoa brilhante. Se vocês ensinarem o Marco no caminho em que ele deve andar, nos caminhos de Cristo ou no caminho Cristo, que é o único caminho, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é em um caminho, mas no caminho. Na verdade, só existe um caminho. Só Jesus pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele com certeza vai crescer sendo uma criança polida, uma criança educada, uma criança amável, querida por todos. Se ele for ensinado no caminho Cristo, com certeza ele será uma pessoa brilhante, vitoriosa, de sucesso nos negócios, nas amizades, nos relacionamentos e, acima de tudo, nos estudos e, acima de tudo, na vida espiritual. Que maravilha ter um filho polido, educado, que tenha tato. Que bênção ter um filho vitorioso, brilhante nas várias dimensões da vida. Tudo isso vem como resultado de ensinar a criança no caminho. Agora, é ensinar andando no caminho, junto com a criança. Não é dizendo: olha lá o caminho, vá lá por aquele caminho. Não é apontando o caminho, não é só falando o caminho. Vocês podem apontar o caminho, podem falar do caminho, podem ensinar o caminho, mas a melhor maneira de ensinar a criança no caminho é andando com ele no caminho, é dizendo: filho, vem comigo, me acompanhe. Então, que você, Tatiana, e você, Márcio, que vocês possam deixar pegadas seguras, para que, seguindo essas pegadas, o Marco não venha se desviar no caminho, na jornada da vida. Amém? Eu já falei aqui que uma criança, até os 15 anos de idade, faz em torno de 500 mil perguntas. Então, vocês têm aí em torno de 500 mil oportunidades para ensinar e educar o Marco no caminho de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. E agora, a pedido da família, eu vou fazer aqui uma cerimônia que nós já fizemos. Eu já fiz muitas vezes essa cerimônia, mas havia parado de fazer, porque ela se tornou muito conhecida. Fiz há muitos anos atrás com os meus sobrinhos, que nós vamos aqui, hoje, na presença de vocês, ele vai dar, o Marco, as primeiras pegadas dele, as primeiras pisadas dele no caminho de Jesus, no caminho de Deus, no caminho da palavra de Deus. Então, a pedido da família, nós vamos proceder essa cerimônia agora. Eu gostaria de chamar para vir aqui os avós, os tios, todos os parentes, para estarem aqui de perto assistindo esse momento. A Bíblia é uma Bíblia, a Bíblia do garoto radical, né? Ele vai ser polido, brilhante e radical. Família, pode subir aqui. Então, aqui está o texto bíblico: ensina a criança no caminho que deve. Está escrito aqui, e ele vai pisar nesse texto. Mas aqui está escrito também: honra teu pai e tua mãe. Então, quando ele pegar essa Bíblia aqui, ele vai lembrar de honrar o pai e a mãe, né? E nós vamos pedir aqui a ajuda da mãe, a ajuda da avó para esse momento.
Marcos, ele é um amigo da família. Outros amigos estavam vindo de Hortolândia, de Campinas, mas não conseguiam chegar a tempo. Iam cantar, não chegaram a tempo. Mas o Marcos é amigo da família e ele vai cantar com a família, então, uma música especial que pegaram. Músico bom é assim, né? Na hora se vira, né? Não posso compreender o amor de Deus. É tão difícil aceitar o seu sofrer. Por mim, fraco pecador, ele subiu o monte em dor e sozinho sofreu pra me salvar. Só por isso eu bem sei que tem amor por mim. Sim, de tudo eu já sei e posso ver em mim quando sinto a sua mão a guiar o meu viver. Eu sei que Ele é meu e tem amor por mim. Quando vejo o mundo louco ao meu redor, eu posso ver quanto amor tem meu Jesus. Ao deixar seu reino em luz, ter por certo a rude cruz e ao mundo ainda ter amor. Só por isso eu bem sei que tem amor por mim. Sim, de tudo eu já sei e posso ver em mim quando sinto a sua mão a guiar o meu viver. Eu sei que Ele é meu e tem amor por mim. E tem amor por mim. Amém. Amém, né? O amor de Deus, Ele tem amor por mim, Ele tem amor por vocês, tem amor pelo Marco, cada um de nós. Deus seja louvado. Imagine se o Marcos, a esposa e a cunhada houvessem ensaiado, né? Imagine se eles houvessem ensaiado. É o dom que Deus dá, né? Muito bem, nós vamos agora proceder à oração de dedicação. Os irmãos podem ficar assim como instante de oração, quando nós aqui vamos dobrar os joelhos. Todo mundo aqui é jovem, né? Vamos dobrar os joelhos. A gente nunca se torna tão grande quando dobra os joelhos na presença de Deus.
Nosso Pai, nosso grandioso Deus, aqui está o Marco nas minhas mãos, mas acima de tudo, Senhor, nós queremos colocá-lo nas Tuas mãos. As Tuas mãos são mãos poderosas, que guardam, que protegem, que dão rumo, dão direção na vida. As Suas mãos são mãos carinhosas, que afagam, que confortam. Que ele viva sempre nas Tuas mãos. Que ele seja ensinado nos Teus caminhos, Senhor, por palavra e por exemplo. Que os seus pais deem a ele o melhor que eles tenham, do seu tempo, do seu amor, do seu carinho e da sua experiência com Deus. Dê a esses pais inteligência e sabedoria. E que, sendo educado nos Teus caminhos, que o Marco um dia possa ser realmente um garoto polido, brilhante, um evangelista, assim como foi o Marcos da Bíblia. E quando Jesus voltar, que essa família possa estar pronta, com todos os queridos, para encontrar Jesus juntamente com o Marco. Essas bênçãos nós pedimos e nós já as agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero pedir para colocar ali, projetar um acróstico que eu fiz aqui para o Marco. Eu quero entregar para o casal. Marco, bem de criança mesmo, né? Marco, um maravilhoso, belo e rico presente. Assim você chegou na vida da gente. Recebemos essa dádiva para sempre. O filho é para sempre, né? Triste saber que às vezes tem pais que largam seus filhos. Recebemos essa dádiva para sempre, com o coração cheio de alegria e gratidão. Oramos a Deus para que Ele dê sua eterna proteção. Amém? Amém. Quero entregar aqui para a mãe você pode colocar num quadro se desejar. Eu quero entregar aqui um pequeno desse aqui para deixar como lembrança para cada um dos avós aí. Por parte do filho, né? E por parte da filha. Eles chegaram? Não puderam chegar. Daí você entrega para eles, tá bom? Ok. E também eu quero entregar aqui o certificado. Tá bom? Parabéns, que Deus abençoe. Aqui está o certificado. E a Bíblia, né? A Bíblia, que será parceira dele. Familiares, obrigado pela presença e que vocês possam orar e ajudar essa família para que o Marco seja educado nos caminhos de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom sábado, irmãos. O texto que eu vou ler é conhecido de todos, está em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. E o que as suas mãos tiverem para fazer, o façam com toda a sua força. Esse texto, Salomão, nos chama a responsabilidade e compromisso em todas as coisas que fazemos. Conta uma história que o rei Ricardo III, da Inglaterra, estava se preparando para a sua última batalha, a batalha mais decisiva da sua vida, que definiria se ele continuaria ou não no seu reinado, contra Henrique, conde de Reichmann. E ao ver já os exércitos de Henrique e os seus próprios exércitos, o rei falou ao seu cavalariço que fosse buscar o seu cavalo preferido, porque naquela guerra ele queria contar com um cavalo fiel. O cavalariço, ao chegar para o ferreiro, falou: está pronto o cavalo do rei? E o ferreiro falou assim: como pronto? Eu estou há semanas preparando cavalos para os exércitos do rei. E o cavalariço falou: mas não é possível, o rei precisa dele agora, já se ouvem as trombetas. Onde está o cavalo do rei? E correndo, de última hora, prepara de uma barra de ferro as 4 ferraduras e começa a colocar no cavalo aquelas ferraduras. Ao colocar a 4ª, o ferreiro percebe que não tem todos os pregos para fixar a ferradura. E fala para o cavalariço: não dá, eu só tenho 2 pregos.
E o cavalariço responde para o ferreiro: coloque assim mesmo, faça o que você pode fazer, o rei já está clamando pelo meu nome, e eu preciso levar esse cavalo. Correndo, aquele ferreiro colocou aquela ferradura, e o cavalariço perguntou: vai soltar? O ferreiro falou: acho que não. E levaram o cavalo para o rei. Agora, diante da batalha, o rei anima os seus soldados a se manterem firmes e diante do exército não temerem. E quando olha ao longe, no horizonte, a retaguarda do exército do rei Ricardo começa a abandonar as fileiras e covardemente fugir diante do exército de Henrique. Ricardo pega o seu cavalo e velozmente se dirige àquele grupo de exército para fortalecer a retaguarda e garantir a vitória plena sobre aqueles outros soldados. Mas no meio do caminho, aquela ferradura se solta e o rei cai. O cavalo assustado foge e ele fica no meio do campo de batalha, sem conseguir chegar até o exército que debandava em retirada. E vendo o seu exército fugir e atacado pelo rei Henrique, perdeu aquela batalha e clamava tristemente: um prego, uma ferradura, um cavalo. Perdi meu reino por um prego. A responsabilidade e o compromisso que Deus nos dá como mordomos fiéis diante de talentos, diante de bens, recursos e saúde, nos será cobrada na mesma intensidade da fidelidade que Deus exige de nós ao usarmos e trabalharmos com os bens que Ele nos dá. Agora, na adoração, nós temos o privilégio de apresentar-nos a Deus como obreiros fiéis, prontos. Vai você perder o reino por um prego? Seja fiel a Deus nos seus compromissos, nos bens que Deus tem dado a cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã.
Os dízimos são tuas ofertas, queremos te dar de todo o nosso coração. Vem aceitar a prece, ó Deus, nos fortalece. Hoje vamos te dar pra sempre o nosso louvor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te contar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. E podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. É bem mais do que eu mereço, e adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero.
E o que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é esta música, Pai, e te contar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar e para me ensinar o caminho que devo seguir. E podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Para me curar e para me ensinar o caminho que devo seguir. E podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar e para me ensinar o caminho que devo seguir. E podes me usar como tu bem queres. Abre o meu Nós vamos continuar orando e louvando o nosso Deus. E nós vamos louvar o nosso Deus com um hino que para mim é uma pérola do nosso inário. É o hino 85. Lindo és meu mestre. E eu gostaria de ouvir a igreja fazendo essa oração com o sentido que esse hino tem, de gratidão, de reconhecimento, de amor ao nosso Deus. Vamos louvar a esse nosso lindo mestre. Vamos as irmãs, começando. Lindo és meu mestre, Rei do céu e da terra. Aprendei, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha
Todos nós. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz, mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar que fiquemos em pé para entoarmos "A Ti rendemos glória". Amém? Nessa harmonia que a congregação está, ficamos de joelhos para fazer a oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse sábado maravilhoso que estamos aqui. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um, que o Senhor possa ver os pedidos de cada um no coração, que o Senhor possa nos alimentar com a sua santa palavra. Senhor, interceda do Senhor, seu Espírito Santo, agora como pastor, que a sua palavra possa penetrar na nossa mente e no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos tudo isso. Amém. Como é bom saber que o irmão Jonas foi batizado ano passado e já está fazendo oração aqui para nós, né? Ver aqui na plataforma a Larissa orando também, ver as crianças tirando a oferta, que coisa maravilhosa. Esse é o discipulado. Na hora que o irmão Alex avisou, muitos não estavam aqui ainda, então só relembrando, nós vamos terminar o culto um pouco mais cedo. Após o culto nós teremos uma reunião administrativa, rápida também, e o irmão Alex, que é o ancião do dia, estará à porta despedindo dos amigos, dos visitantes, e quem é adventista de uma outra igreja. Essa é uma reunião exclusiva da nossa igreja, importante para o bom andamento da mesma.
Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia em Isaías capítulo 40, verso 31. O sermão de hoje, ele não vai terminar hoje. Eu vou falar de alguns princípios bíblicos para uma vida cristã vitoriosa. E eu vou terminar esse sermão no primeiro sábado de junho. Então, ele terá uma continuidade. Porque são muitos os princípios que nós podemos tirar aqui de Isaías 40, verso 31. E nós vamos só mencionar um ou dois nesta manhã. Princípios para uma vida cristã vitoriosa. O texto diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Um texto lindo, confortante da palavra de Deus. Irmãos, tudo que está aqui na palavra de Deus tem uma razão de ser. Há um propósito em tudo nas Escrituras. Tudo foi registrado e inspirado pela pessoa do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia compara a nossa vida, a vida do cristão, com a águia, nós precisamos aprender o que a águia tem a nos ensinar. A águia surge aqui como uma professora, uma pedagoga de Deus. Às vezes, símbolos falam mais do que palavras. Jesus foi o mestre dos mestres, e ele usou mais símbolos do que palavras. Quando ele quis falar da influência da igreja, que a igreja deve exercer no mundo, ele disse assim: vós sois o sal da terra. Você, igreja, está sendo o sal da terra? Quando ele queria ensinar uma lição de humildade, ele chamou a criancinha e colocou no seu colo. Quando ele queria ensinar sobre a influência perniciosa do mal, ele falou sobre o efeito do fermento. Jesus foi o maior de todos os mestres, pela força, pelo sucesso dos seus métodos, pela profundeza dos seus ensinos, pela excelência das suas doutrinas. Nós costumamos dizer que Jesus não foi um alfaiate do efêmero, do passageiro. Jesus foi um escultor do eterno. Jesus usou símbolos, porque os símbolos, eles marcam a nossa mente quando os vemos, os ouvimos, porque eles entram em nosso coração e trazem para nós lições mais claras, mais eloquentes. E o primeiro princípio, e a primeira lição que nós aprendemos da águia, é a lição do otimismo indestrutível. Além de ser otimismo, é um otimismo indestrutível. Este é um princípio para uma vida cristã vitoriosa, você ser possuidor de um otimismo indestrutível. No mundo inteiro, a águia é símbolo, é lembrança de força, de coragem, de triunfo, de ousadia. É muito importante entender isto, porque se você e eu somos como a águia, estas devem ser as marcas de nossa vida: coragem, força, ousadia, triunfo. Mas às vezes, nós somos fragados com o sentimento de pessimismo, desânimo, medo, um sentimento de fracasso e derrota. Muitas vezes nós somos como aqueles espias, aqueles 12 espias que foram enviados à terra prometida para espionar, para ver a terra. Eles voltaram de lá, diz a Bíblia, trazendo um relatório pessimista, dizendo: a terra é boa,
mas tem cidades fortificadas. A terra é boa, mas devora seus habitantes. A terra é boa, mas não é para nós, porque lá nós vimos gigantes. E aos olhos daqueles homens, daqueles gigantes, nós nos parecemos como gafanhotos. Éramos como gafanhotos. Notem, meus jovens, meus irmãos, que estes homens eram nobres, eram homens de valor, eram príncipes escolhidos, foram escolhidos a dedo para essa missão especial. E agora, eles estavam se vendo menos do que homens, menos do que príncipes, menos do que homens, porque eles estavam se considerando insetos, como gafanhotos. Nós também, tristemente, muitas vezes curtimos um sentimento de fracasso, de desvalor, de inferioridade, de uma autoestima achatada, e começamos a decretar para nós mesmos o fracasso, a derrota. Na verdade, o que na maioria das vezes nos derrota não são as circunstâncias, mas sim a forma como reagimos diante das circunstâncias. São os nossos sentimentos, como nos sentimos diante dos problemas, das diversidades, das circunstâncias. Muitos cristãos caminham pela vida como a galinha de Angola. Quando eu era criança eu via muito galinha de Angola, hoje não se vê, né? Galinha de Angola, dizendo: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Muitos cristãos dizem que nada vai dar certo, não vão conseguir, não adianta, não vale a pena lutar, pois há gigantes no caminho. Irmãos, pela graça de Deus, eu quero dizer para vocês nessa manhã: vai dar certo sim, nós vamos conseguir, vale a pena lutar, porque nós somos como a águia. E agora eu quero dizer para você 3 coisas, 3 princípios, dentro desse otimismo indestrutível, 3 princípios de Deus, para erradicar, tirar do seu coração enfermo, essa terrível síndrome de gafanhoto. Primeiro, você não é o que você pensa que é. Aqueles espias de Israel eram príncipes, e de repente começaram a se sentir como insetos, como gafanhotos. Assim também há cristãos, filhos do Pai Celeste, filhos do Deus Altíssimo, que vivem um arremedo de vida, andam encurvados, caquéticos, porque não sabem o que são e o que pode ser pela pessoa maravilhosa de Jesus. Por verem gigantes, problemas à sua frente, sente-se como insetos, quando na verdade são príncipes. A segunda coisa, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o produto daquilo que as pessoas afirmam a seu respeito. Você não pode, não deve ser uma extensão das palavras de derrota que dirigiram ou estão dirigindo a você. Talvez você tenha agasalhado, arquivado no cofre da sua memória, uma palavra de fracasso que seu pai, sua mãe, seu professor, seu patrão, seu irmão decretou, disse para você. E a partir daí, desse momento, você começou a cultivar um sentimento de desvalor, de fracasso, sendo na verdade um produto daquilo que as pessoas falaram a seu respeito. Meu irmão, meu jovem, por favor, não aceite a decretação da desgraça na sua vida. Maldição sem causa não se cumpre. Pela graça, pelo poder de Deus, reaja. Faça o que a mãe de Thomas Edison fez, quando a professora disse: o seu filho é incapaz de aprender, tire-o da escola. Ela não aceitou
esse decreto de fracasso para o seu filho. Ela acreditou no seu filho, ela investiu no seu filho, e ele veio ser um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu. Você não é o que os outros dizem que você é. Terceira coisa, você é o que Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é? Ah, Deus diz tanta coisa que você é. Você, a Bíblia diz que você é criatura de Deus. Deus diz, você é minha criatura, você é filho de Deus. Você é herdeiro de Cristo, você é templo, morada do Espírito Santo. Você é delícia de Deus. Você é a menina nos olhos do Senhor. Você é a herança do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Corre em você muito mais do que, em suas veias, muito mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você, meu irmão, meu jovem, é como a águia. Por isso que a Bíblia diz que os que esperam, os que confiam no Senhor, são como a águia. Avançam, crescem, renovam as suas forças. Nós precisamos saber o que somos, não diante dos homens, mas o que somos diante de Deus. Porque Deus não mente como os homens mentem, Deus não falha, Ele é fiel, Sua palavra é verdadeira, é verdade. Nós, diz a Sua palavra, somos príncipes e não gafanhotos, nós somos como a águia. Este é o primeiro princípio, princípio do otimismo indestrutível. Porque o otimismo indestrutível não está baseado no que os homens pensam e falam, mas está sim baseado na verdade de Deus, que é imutável. O segundo princípio que nós aprendemos da águia é o princípio da piedade progressiva. Os estudiosos foram pesquisar sobre a águia e descobriram que a águia tem uma capacidade impressionante de voar alto. Ela é a rainha das alturas. Ela voa nas alturas excelsas. A lei da águia é viver nas alturas, é viver altaneiramente. Se somos como a águia, o que tem isto a ver conosco? Muito. Porque nós também fomos chamados por Deus para viver nas alturas, para viver uma vida altaneira, elevada, pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quando era criança, eu morei no sítio. Eu não cacei, mas os meus irmãos caçavam. E eles caçavam lá no sul uma ave muito conhecida, inhambu. Já ouviu falar dessa ave? Inhambu. É uma ave que é presa fácil dos caçadores. Uma ave que vive tomando chumbo na asa ou nas asas. Por quê? Porque ela voa baixo. Fácil, alvo fácil dos caçadores. Tem muita gente que está sofrendo reveses na vida do pecado, porque estão vivendo num plano muito inferior ao plano que Deus tem para elas. Estão voando baixo demais, porque vivem colocando o pé no lodo e na lama, porque não saem das regiões perigosas do pecado, estão se misturando com o mundo, estão amando o mundo, estão se conformando com o mundo, estão sendo amigos do mundo, e desta maneira estão sofrendo as consequências deste envolvimento, dessa participação no mundo e nas coisas do mundo. Quando, na verdade, Deus nos chama para viver uma vida altaneira. Deus nos chama para as alturas na vida espiritual. Deus nos chama para uma santidade crescente, progressiva. Hoje, pela graça de Deus, e tão somente pela graça de Deus, eu serei um cristão melhor do que ontem. E amanhã, pela graça de Deus, eu serei um cristão melhor do que hoje.
É a vereda do justo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a vereda do ímpio é como as trevas que vão ficando mais e mais escuras até ser perpétua escuridão. Mas preste atenção numa outra coisa. Quando a águia vai fazer o seu segundo voo, a lei da águia é fazer o segundo voo mais alto do que o primeiro, é fazer o terceiro voo mais alto do que o segundo. Em outras palavras, a lei da águia não é viver num zigue-zague, mas caminhar cada vez mais para cima. O que a águia tem a nos ensinar com isto? A águia nos ensina que o cristão que vive a vida cristã vitoriosa não é aquele cristão que dá 5 passos para frente e 4 para trás, não é aquele cristão que começa uma semana animada, na outra semana está se entregando, não é aquele cristão que começa o ano cheio de sonhos e propósitos, e antes do ano terminar, já se entregou ao desânimo, ao pessimismo. O nosso projeto, o projeto de Deus para nós, é caminhar para as alturas, é caminhar para o céu, é caminhar com Deus, não ladeira abaixo, mas caminhando de fé em fé, como diz a Bíblia, de força em força, sendo transformados de glória em glória, e em breve, pela graça de Jesus, estarmos diante dele lá em Sião. Amém? Amém. Mas existe mais um ponto nessa questão da águia voar alto. É que quando a águia está voando alto e percebe uma nuvem escura, prenunciando a chegada de uma tempestade, o que ela faz? Foge? Não. Ela abre as suas asas, que pode voar numa velocidade de até 90 km por hora. Agiganta os seus esforços e atravessa o nevoeiro e vai voar lá em cima, onde tudo está claro, ensolarado e bonançoso. Ela sabe, a águia sabe que as nuvens negras, a tempestade e os choques elétricos, eles podem ter uma extensão de 30 a 50 metros, mas que passando isso, lá em cima brilha o sol. Mas nessa luta terrível para atravessar a tormenta, as nuvens escuras, e chegar lá no alto, ela perde penas, ela pode se machucar, mas ela não desiste, ela segue em frente. Depois, enquanto todo mundo está lá na escuridão, na tempestade, ela está lá em cima, em paz, vitoriosa. Sabe por que tanta gente sofre? É porque tem muita gente voando embaixo da tempestade, tem muita gente voando em zona de perigo, tem muita gente se envolvendo com situações e circunstâncias extremamente complicadas, escorregadias e perigosas. O que nós temos que fazer se somos como a águia? Quando divisarmos o perigo, quando divisarmos as circunstâncias difíceis, as regiões de pecado, de tentação, nós devemos voar mais alto, mais longe, e nos agasalharmos debaixo, nos abrigarmos debaixo das asas do Onipotente, o nosso Deus, onde nós vamos encontrar segurança, bonança, vida. Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa cidade de refúgio, Ele é o nosso esconderijo seguro, Ele é o nosso abrigo no temporal. Quem sabe, no momento, você está diante de um grande desafio. Quem sabe você está com a vida cheia de problemas, e alguns aparentemente impossíveis de serem vencidos. Lembre-se, descanse no Senhor, confie nele, passe momentos com ele, e então vá para a luta, segurando nas mãos dele, sabendo que além das tormentas, o sol vai brilhar na sua vida, no seu lar, no seu coração. Nós, irmãos, somos como a águia.
Precisamos voar alto, cada vez mais alto, longe dos perigos que tantas vezes se tornam um laço para os nossos pés, um terreno escorregadio para a nossa alma. Entre as muitas caravanas que um Papa recebe, um dia o Papa Paulo VI recebeu uma caravana de paraquedistas. Após a entrevista, após os autógrafos, o Papa naquela ocasião disse para aqueles paraquedistas: vocês aprendem e fazem com entusiasmo e ensinam como descer do céu. Oh, como gostaria que vocês aprendessem como subir para o céu. Subir para o céu. Nas tempestades se abrigar debaixo das asas do Onipotente. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o destino glorioso que nos aguarda. Que você e eu possamos estar subindo para o céu. Que possamos aprender, ensinar e viver essa realidade de subir para o céu, para mais e mais perto de Deus, onde o ar é mais puro, santo e vitorioso. Amém? Que essa seja a sua experiência, a minha experiência. Amém. A águia voa alto e busca a rocha mais alta para fazer seus ninhos, pois é esta rocha eterna, é nela que nós também precisamos fazer o nosso abrigo e estarmos ali refugiados. Em pé, entoemos o hino Rocha Eterna. Nosso Pai, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor deixou na Tua palavra essa mensagem, através da águia, queria nos ensinar, e quer nos ensinar lições preciosas para a nossa vida. Que nós possamos ser pessoas que estão buscando
às alturas com Jesus. Pessoas que estão voando cada vez mais alto. E nesse voo, quando surgir a tempestade, o temporal, que nós possamos ter a certeza que além das nuvens escuras, o sol da vitória, o sol da justiça de Jesus Cristo brilha com todo o fulgor. Que nós possamos nos agarrar nas mãos de Jesus, nos abrigar sob suas asas e então ali encontrar conforto, segurança, cura e salvação. Leva-nos para o nosso lar, logo mais, após a nossa reunião. E em breve, Senhor, leva-nos para o reino dos céus, por Jesus. Amém. Mesmo distantes deste bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do Teu amor que é sem medida, da paz que só em Ti se pode achar e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a Te adorar. Alô? Irmãos, vão chegando aqui mais para frente, quem puder, né? Vão chegar mais para frente. Eu gostaria que os anciãos sentassem aqui na frente. Gostaria que os anciãos sentassem aqui na frente, nos primeiros bancos aqui, ou na plataforma, não tem problema. Vamos fechando aí as portas. Nós já